qual é a projeção que Chico Mendes faz dessa leitura? Deputados da oposição podem integrar essa base de João Azevedo na Assembleia? Chico Mendes, quanto líder, trabalha para isso? Olha, você disse deputados, e é no plural, né? Bosco Carneiro, estamos dialogando com Michel Henrique, que já está bastante maduro. Ele, Edna Henrique, os seus prefeitos aliados, as suas bases aliadas, têm dialogado com o governo no sentido de que Michel Henrique possa realmente fazer parte da base governista da Paraíba. E tudo isso quem está construindo é o governo do governador João Azevedo. É a força desse governo. Um governo que tem ações, obras, investimentos nos 223 municípios paraibanos. Para você ter uma ideia, Zé Neto, são aproximadamente 750 milhões de reais que o governo do governador João Azevedo já investiu em Cajazeiras. Isso nunca na história da Paraíba se viu investir tanto, em tão pouco tempo, em um só município. Isso é uma prova do carinho, do amor, do respeito que o governador tem, obviamente, pelo governo, aliás, por Cajazeiras. É uma prova do respeito que o governador tem pela Paraíba, e eu não tenho dúvidas que são esses movimentos que o governador faz que nos ajuda a fortalecer a nossa base. Mas aí tem a chegada de forma definitiva do então deputado Luciano Cartacho, meu amigo pessoal, que eu tive a honra de hospedá-lo na minha casa como vice-governador e o hospedei como governador. Luciano Cartacho tem essa história comigo. Eu o recebi em Cajazeiras como vice-governador e como governador ao mesmo tempo. E também na condição de prefeito de João Pessoa, da capital. Então ele reitera o compromisso com a base. Eu recebi a autorização do deputado Eduardo Brito, muito embora ele ainda não se reuniu com o governador, mas depois de toda a articulação, foi o deputado que me autorizou a dizer que ele está na base e vai ficar na base do governador João Azevedo. Então, Eduardo Brito, muito obrigado pela confiança no governo. É muito importante ter deputados como esses que aqui nós estamos mencionando, a exemplo de Luciano, Bosco Carneiro, Eduardo Brito, o próprio Michel Henrique e a deputada Cida Ramos. Uma deputada que tem grandes trabalhos, um grande prestígio e autoridade sobre o que faz. Ao longo de todo o seu trabalho como política, seja uma hora como secretária, outra hora como deputada, ou seja lá onde estivesse, a deputada Cida Ramos está sempre dando a contribuição à Paraíba e aos paraibanos. E aí é uma deputada que também que nós estamos dialogando. Então isso faz parte desse processo todo. Enquanto a oposição, obviamente, imaginavam que iríamos perder a referência na Assembleia, nós hoje temos uma base mais do que sólida, mais do que sustentável, beirando aí 24, 25 deputados. Chico, em relação aos deputados de sua terra, Cajazeiras, Júnior Araújo e doutora Paula, são considerados da base ou da oposição? Essa base dos deputados independentes para o governo são deputados de oposição? Olha, todo deputado é independente na Assembleia. E tem que ser. Não pode nem ser diferente. Ao contrário, ele não poderia nem ter o mandato. O mandato é do povo. As pessoas, os paraibanos elegem o deputado e nós somos dependentes porque pertencemos a essa representação popular. É claro que são independentes. Agora, o deputado, a deputada, os deputados e deputadas ou são do governo ou são da situação. Na minha concepção, não existe deputados com outra monocratura, com outra. Não tem outra expressão a não ser situação e oposição. Se independente for votar, às vezes, contra o governo, porque alguma matéria, por exemplo, ela tem uma correlação com o mandato de Cida Ramos, ela vai continuar votando, ela vai votar. Um exemplo da deputada Cida ou qualquer outro deputado. Se tem determinadas matérias que aquele parlamentar tem uma identificação tão profunda com aquele meio a que se refere a pauta, que ele vai votar, mesmo contra o governo, em determinadas pautas. E é normal isso. E isso não é independência, isso é coerência e também é a relação ideológica
partidária ao qual o deputado está ligado, a deputada está ligada. Então, com relação a Cajazeiras, quem pode responder se eles estão na base são eles e o governador se o tem como deputados aliados ou não. E o governador, na hora certa, os deputados daqui de Cajazeiras também haverão de forma clara deixar isso claro para a sociedade. Não existe essa independência. Chico Mendes é empecilho para essa composição desses dois deputados, doutora Paula e Júnior Araújo, junto ao governo, ou, pelo contrário, trabalha para que haja essa harmonia? Olha, eu não diria trabalho, porque não há um ambiente aberto para isso. Então, o diálogo que a deputada Paula tem comigo é dizer que eu cometi feminicídio, né? Feminicídio é o crime mais alto do nosso Código Penal. Quando alguém é suspeito, só suspeito de cometer feminicídio, já está preso antes de pensar. E parece que estou solto, né? Mas ela me acusa, e na justiça eu vou provar que ela cometeu crimes graves. Ela vai ser condenada por isso. Então, se há essa relação, é claro que não tem como eu dialogar, até porque é bastante incompatível com o dia a dia da relação e do tratamento que eles me dão, né? Agora, Cajazeiras e a Paraíba testemunha que eu nunca me referi a esses deputados com nenhuma frase ou palavra pejorativa ou uma crítica desconstrutiva que não seja dentro do campo republicano do direito ou da política. Então, só que para responder quanto aos deputados daqui de Cajazeiras os próprios deputados e o governador, obviamente, quanto a isso. Chico Mendes, na abertura da Expo Negócios, uma presença que chamou a atenção foi do seu amigo, ele disse isso, inclusive, na entrevista, que era seu amigo pessoal, ele conhecia antes da política, que foi o atual prefeito de Souza, Fábio Taironi, que reafirmou aqui ao Diário do Sertão a pré-candidatura a deputado federal, disse que entendia seu posicionamento, se pudesse apoiá-lo seria muito bom, mas se não pudesse, não teria nenhum problema. Chico Mendes tem trabalhado numa possibilidade de um apoio a Taironi. Por que eu digo isso? Porque o Wilson Santiago, que aqui o senhor apoia, em João Pessoa, em entrevista a gente também, disse que não via nenhum problema na pré-candidatura de Taironi. Ele disse, inclusive, que pelo contrário, queria que outros fossem também candidatos defendendo essa região. Na opinião de Chico, a candidatura de Taironi ela é boa para essa região? Há possibilidade de Chico apoiá-la? Olha, Taironi é um quadro da política que fora da curva, não precisa nem... O deputado Wilson foi muito feliz quando assim age quanto a Taironi e não precisaria e nem precisa eu falar de forma diferente e nem falar dos adjetivos do prefeito Taironi, porque ele é um dos grandes quadros da política da Paraíba e do Brasil, viu? Souza já tem essa tradição. É legítima a pretensão de Taironi, é mais do que legítima. É uma representação forte com a tradição que Souza tem, a exemplo de Mariz, Marcondes, Gadelha, né? Quem não lembra, em memória de Antônio Mariz e Marcondes, hoje ainda não mais na militância, mas ainda vivo, e aí para a gente recordar os grandes debates do tão preparado deputado Marcondes Gadelha. Então Souza tem essa tradição e cabe no Senado da Paraíba, são 12 deputados. O Taironi não está disputando para uma vaga de Wilson, nem deputado. Ele está disputando uma das 12 vagas. E é mais do que natural isso. Eu acho legítima. Agora, a minha posição, ele disse bem, eu voto no deputado Wilson Santiago. Eu tenho uma relação com o Wilson histórica, de mais de 20 anos votando nele. Votarei novamente em 2026. É um prazer ter como Wilson parceiro e fazer política com ele. É agradável fazer política com o Wilson, porque ele é um grande companheiro, sobretudo leal. Então, Chico Mendes, para a gente finalizar, olhando para 2026, o governador João Azevedo, depois dessas férias, retornou e disse que o nome dele estava à disposição para o Senado. Algo que vai também e concorda com aquela sua posição de que João deve disputar uma cadeira no Senado. Chico mantém ainda essa sua defesa? Olha, eu disse agora na difusora há pouco, de forma bem explícita, e vou reiterar aqui no sistema de Diário do Sertão. Se João for candidato a senador, eu não tenho dúvidas que ele será um dos senadores mais votados de toda a história da Paraíba. Pelo tamanho do governo que João faz, pela relação que ele tem com a política dos 223 municípios, republicana, respeitosa e, sobretudo, sem nenhum
sem rechaçar, sem deixar de atender ou desprestigiar nenhum município ou nenhuma liderança política ou prefeito em função dele ser ou não aliado do governo. Então o João é um político diferente, fora da curva. O povo da Paraíba tem esse reconhecimento público da importância do que o governador João Azevedo tem feito pela Paraíba. E João, em sendo candidato a senador, é a minha opinião pessoal, eu não só voto nele, claro que voto, mas ele será o senador mais bem votado de toda a história da Paraíba, escrevo. Agora, João também diz muito bem, isso vai depender da conjuntura, de como ele vai fazer, do que os partidos aliados do governo, além do PSB, que já é o seu próprio partido, o nosso partido, vão fazer nessa articulação. Nós vamos ouvir todos os partidos aliados, republicanos e demais partidos, para encontrarmos os dois candidatos a senador, o candidato a governador e a vice. E João não apresenta característica de ambição, nem de egoísmo. Ao contrário, ele é um político simples, de palavras retas, humilde, mas sobretudo sábio e também desprendido. De total desprendimento, o governador João Azevedo tratará esse processo de 2026.